A teoria mais aceita é que os primeiros habitantes da América teriam vindo do continente asiático através do Estreito de Bering durante alguma glaciação que provocou o congelamento de suas águas, possibilitando a travessia. Quando Colombo chegou à América, encontrou esse território povoado de índios que andavam nus como a mãe lhes deu à luz, e todos os que vi eram jovens, de corpos muito bonitos e caras muito boas. Eles se pintavam de preto e são da cor dos canários das Ilhas Canárias, nem negros nem brancos. A notícia da descoberta de um novo continente por Colombo, entre a Europa e as Índias, colocou os países europeus em polvorosa, e todos eles passaram a disputar uma porção daquele continente, não reconhecendo a divisão do Novo Mundo entre Portugal e Espanha, estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. A América foi integrada à economia europeia através da montagem do sistema colonial, de acordo com a política mercantilista, para o enriquecimento e o fortalecimento dos estados absolutistas europeus, graças à balança de comércio favorável e ao metalismo, acúmulo de ouro e prata. Criou-se a absoluta dependência das colônias em relação às metrópoles por meio do pacto colonial, obrigando a colônia a realizar comércio somente com sua metrópole, a produzir gêneros complementares à economia europeia, como açúcar, escravos, especiarias, ouro, prata, entre outros, e proibindo-a de produzir qualquer mercadoria que a Europa produzisse. Como ocorreu o processo de colonização? A maior parte dos nativos foi morta e massacrada pelas tropas de expedição europeia, mas as doenças contagiosas trazidas pelo homem branco, como a varíola, também foram responsáveis pela morte de milhões deles. Isso porque os indígenas não tinham defesas imunológicas contra as doenças transmitidas pelos europeus. Bem diferente das sociedades caçadoras e coletoras, como os tupi-guaranis, os povos pré-colombianos eram mais desenvolvidos em relação às questões tecnológicas. Como já foi dito, os historiadores chamam esses povos de grandes civilizações agrícolas. 3 povos tiveram significativo destaque: os incas, os maias e os astecas. Todos se destacavam por ter uma arquitetura bastante consolidada, construindo suas principais obras com pedras, já dominavam uma escrita, apresentavam grande evolução na matemática, astronomia, além de usar calendário com datas comemorativas. Também possuíam centros urbanos com cerca de 200.000 pessoas. Os povos pré-colombianos conheciam o Estado e a propriedade privada e tinham uma economia baseada na produção agrícola. Isso gerava um pequeno excedente que acabavam por ser negociado, criando um comércio modesto, mas ativo. Os europeus se surpreenderam com a presença de sociedades altamente organizadas, cidades belíssimas, repletas de praças e com centros cívicos e religiosos, algumas destas monumentais. Possuíam organização jurídica e social
Os povos maias habitavam o sul do México, na América Central. Eles não chegaram a formar um império e sua civilização entrou em colapso séculos antes da chegada dos europeus. Os astecas viviam onde hoje está o México. Sua capital era Tenochtitlán, uma das maiores cidades do mundo do século XVI. Já os incas se espalhou por regiões onde hoje estão o Peru, a Bolívia e o Equador. Estima-se que reunia 12 milhões de habitantes que pertenciam a vários povos. Quem foi os maias? Os maias foram povos que se estabeleceram na América Central e desenvolveram uma das mais importantes culturas da América. Ocuparam principalmente a península do Yucatán, hoje correspondente às regiões do México, da Guatemala, entre outros. Desde os tempos antigos que o homem precisou de métodos para esquematizar a sua vida. Um desses métodos eram chamados de sistema numérico. Uma das grandes civilizações que desenvolveu um sistema numérico era a civilização maia. Os maias eram uma grande civilização que se situava na América Central, especificamente nas florestas tropicais. Viviam em cidades ou em aldeias. As cidades eram compostas por templos, onde veneravam os deuses, pirâmides, palácios, casa da família real. Nas cidades viviam a nobreza, sacerdotes, os chefes militares e os administradores do império. As aldeias eram pequenas e compostas por pequenas barracas. Era o povo, a maioria da população, que vivia nas aldeias. Estes eram pobres e viviam do que a terra lhe dava. Realizavam comércio de curta e longa distância através dos chamados putunes, que significa comerciantes. Essa civilização também era bastante desenvolvida tecnologicamente. Tinha conhecimentos matemáticos, astronômicos e medicinais. Destacava-se o alto grau de desenvolvimento e conhecimento astronômico. Sabiam sobre os eclipses solares, o movimento dos planetas, além de conhecerem os efeitos do Sol e da Lua. Na matemática, utilizavam o algarismo zero em seus cálculos, bem como conheciam a geometria usada para a construção de suas obras arquitetônicas, como as pirâmides, atribuída aos deuses. Mas, sem dúvida, foi o calendário que mais despertou a curiosidade dos historiadores, já que era bastante complexo e usado para justificar o movimento dos astros, como também para calcular o tempo cronológico. Dentre as principais cidades maias, destaca-se Tikal, a maior cidade da época. Tikal foi o centro mais destacado, com belas gravações em madeiras nas portas dos templos, que constituem grandes obras arquitetônicas. Com destaque ainda para Copán, a cidade sagrada e uma das cidades mais prósperas. Entre as grandes construções estão os espaços para jogos de pelotas. Os maias não chegaram a construir um império unificado, como os astecas e os incas. Organizavam-se politicamente em cidades-estados que, juntamente com as aldeias, formavam cidades políticas independentes.
cada qual com grau de desenvolvimento próprio. O chefe de governo das cidades era assessorado por um conselho e auxiliado por um conjunto de funcionários públicos responsáveis pela manutenção da ordem pública, como o chefe das aldeias, os chefes militares, entre outros. Em cada estado, a autoridade e o poder eram exercidos em nome de um deus. A economia da civilização maia era basicamente agrícola, cultivavam o milho, produto considerado sagrado, o algodão, o cacau e o agave. Completavam suas atividades econômicas com a caça, a pesca e o artesanato. O modo de produção era coletivo, o solo não era propriedade privada, teoricamente, o Estado era o proprietário de todas as terras. Enquanto membro da aldeia, todo camponês tinha o direito de usá-las e delas tirar o sustento, com obrigação de pagar o imposto coletivo cobrado pelo Estado. A organização social era rígida. Existiam 3 camadas sociais. A camada mais alta era da família real, dos ocupantes dos principais postos do governo e dos comerciantes. Na segunda camada estavam os servidores do Estado, como os cobradores de impostos, os responsáveis pela defesa e os dirigentes das cerimônias. Na última camada estavam os trabalhadores braçais e os agricultores. O grupo social mais poderoso, o dos sacerdotes, monopolizava a escrita e os conhecimentos científicos, principalmente a astronomia e a matemática. Eles desenvolveram um sistema próprio de escrita, até hoje quase indecifrável, baseava-se na representação de objetos e ideias. Sabe-se que possuía alto grau de abstração. Os maias acreditavam que o destino da humanidade era regido pelos deuses, por isso a religião esteve presente em todas as atividades culturais do povo. Para as divindades eram oferecidos diversos alimentos, sacrifícios de animais e de humanos, em cerimônias que incluíam danças e representações teatrais. Pouco se sabe sobre os costumes dos maias, pois os espanhóis destruíram os registros e vestígios históricos. Sabe-se que, assim como a maioria dos povos pré-colombianos, a agricultura era a base de sua economia. A produção era voltada inicialmente para a sobrevivência, mas existia um excedente voltado para o comércio de troca interna. A sociedade também era rígida e dividida em camadas. O Império Inca é considerado pelos historiadores como o maior império da história pré-colombiana, tanto na extensão, que em pouco mais de 100 anos atingiu várias regiões, como a atual Argentina, o Chile, o Equador e a Bolívia, quanto em população, já que chegou a ter cerca de 15 milhões de habitantes. Essa extensão dificultava o estabelecimento de uma administração consistente e centralizada, o que, com certeza, favoreceu a invasão dos espanhóis e, consequentemente, a queda do Império em 1532. O Império Inca situava-se na América do Sul, na Cordilheira Montanhosa dos Andes. Atingiu seu apogeu no século antes da chegada dos espanhóis ao Novo Mundo. Teve uma curta duração devido à invasão espanhola.
O povo inca teve seu início com uma pequena chefia tribal na área de Cusco, que se veio a tornar a capital do império. Como eram construídas as cidades? Com enormes blocos de pedra, retirado das pedreiras, picados e martelados e arrastados por rampas de terra ou sobre rolos, a pedra era trabalhada e polida. Um antigo cronista, Pedro de Odegardo, escreveu serem necessários 20 homens e um ano inteiro para colocar no lugar uma só das grandes pedras. Os incas tinham grandes rebanhos de lhamas e alpacas que serviam de besta de carga e de fonte de lã para a tecelagem e vestuário. Cultivavam milho que usava para o consumo e para produzir xixa, que significa cerveja. Ritos funerários. Os incas acreditavam na reencarnação. Aqueles que obedeciam à regra, como por exemplo de não roubar, não mentir, não ser preguiçoso, quando morresse, iriam viver ao calor do sol, enquanto os desobedientes passariam os dias eternamente na terra fria. Os incas também praticavam o processo de mumificação, especialmente das pessoas mais proeminentes. Os grandes deuses dos incas eram as forças da natureza, principalmente o sol e a lua. Sobre todos eles reinava Viracocha. Eram muito supersticiosos. As festividades religiosas dos incas giravam em torno do sol e da lua. Os sacrifícios religiosos faziam parte das celebrações. Sacrificavam ilhamas, porquinhos da Índia e vítimas humanas nos templos importantes. A sociedade inca era uma sociedade hierarquizada, tendo no topo da pirâmide imperadores, sacerdotes e militares, na parte intermediária nobres e artesãos e na base da pirâmide camponeses. A civilização asteca se estabeleceu onde hoje é a cidade do México, às margens do lago Texcoco, em meados do século XIV, mais precisamente em 1325, quando foi fundada a capital de todo o império chamado Tenochtitlan. A civilização expandiu-se até o meio do território mexicano ao norte e ao sul chegou a fazer fronteira com os maias. O império durou até o século XVI, mais precisamente em 1519, quando foi quase totalmente destruída pelas invasões dos espanhóis. A sociedade asteca era hierarquizada. No topo da pirâmide temos imperador, na parte intermediária sacerdotes, chefes militares, comerciantes e artesãos, e na base da pirâmide camponeses e alguns escravos de guerra. A economia asteca. Como a região do lago Texcoco na época era um grande brejo, os astecas superaram as dificuldades de plantio na região com um sistema chamado chinampas. Sobre esse lago, os astecas demarcavam canteiros delimitados por estacas fixadas no fundo do lago. No interior dos canteiros, eles depositavam camadas de terra suficientes, adubadas, e nelas praticavam o cultivo de vários produtos. A principal atividade era a agricultura. O Estado controlava a existência de um considerável comércio responsável pela transferência de excedentes de mercadorias através de trocas. A religião e cultura dos astecas. Na medicina exercida pelos sacerdotes,
apresentavam relativo conhecimento de anatomia humana e sabiam do efeito de diversas plantas usadas para a cura. Havia também um estudo específico de determinadas doenças, o que leva a crer que os sacerdotes eram especialistas em curar certas doenças. Povos guerreiros por natureza conquistaram diversas tribos indígenas. A religião dos astecas se caracterizava pela ausência da ética e da busca da perfeição espiritual. Existia grande necessidade de sacrifícios humanos para agradar os deuses, já que estavam sujeitos à vontade deles.